Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, então já fazem 2 semanas aí da Caravaggio, né? E como vocês sabem, eu acabei não concluindo, né, a Caravaggio. Terminei ali no quilômetro 155, né, dos 223 aí, né, que deram no relógio aí do Samuca, né? Com 30 horas e 30 de prova, né? Então, essas 2 semanas deu para digerir bem a respeito desse DNF, né? E eu queria vir falar aí para vocês um pouco, né, sobre esse sentimento, né, sobre os aprendizados, né? Eu sempre falo que o DNF é um aprendizado, né, para a gente chegar e voltar mais forte, né? E das próximas provas aí, né, da continuidade aí de 2025, né? Então, eu não pensei que passaria por isso tão cedo, né? A última vez que eu tinha passado por um DNF foi na BR de 2022, né? Na verdade, acredito que foi a primeira vez, né? Porque a outra vez lá em Morungaba eu acabei me perdendo, né? E acabei fazendo mais do que a distância da prova lá em 2020, né? Então, o DNF mais marcante para mim aí foi o da BR, né? Das 80 milhas, que eu parei lá em Crisólia, né? Por conta de bolhas, né? E aquele DNF realmente até hoje, assim, eu fico remoendo, sabe? Que não era para ter acontecido, né? Porque depois eu tive várias outras provas que eu tive bolha e eu consegui me sobressair, né? As 2 provas aí acima de 200 aí que eu tenho no currículo, né? Então fica me remoendo bastante, né? Mas ao mesmo tempo aquele DNF foi muito bom para mim, foi muito positivo, né? Como eu disse para vocês, é um aprendizado, né? Você não terminar uma prova de ultramaratona, porque aí no ano seguinte eu fui na distância principal da BR, né? Eu fui finisher e também antes disso, né? Eu tive o 100K dos Pestes, né? Que eu fui survivor, consegui fazer uma prova muito boa, né? 104 km, 3.100 de altimetria em 16 horas e 25. Então, na época eu comecei a cuidar melhor de mim, assim, sabe? Fazer mais exames, tudo, né? Das condições que eu tinha, né? Hernia de disco na lombar, né? Os problemas todos que eu tinha. Perdi bastante peso, né? Para fazer a BR. Então, o DNF foi uma oportunidade muito legal para mim, né? E aí, 23, 24, né? Fiz provas grandes, não tive o bendito do DNF. E aí, 2025, né? Primeira prova do ano, acontece, né, de ter um DNF aí na Caravaggio, né? Mas dessas 2 semanas, né, refleti bastante aí a respeito do DNF e eu vou falar para vocês que eu não tô, né, como eu fiquei em 2022, né? Então eu tô bastante tranquilo comigo mesmo. O DNF ele é dolorido, ele é complicado, só que na minha situação era algo que poderia ter acontecido, né? Então, a Caravaggio foi uma prova que ela aconteceria em maio do ano passado, né? Eu estava muito, muito forte para essa prova. Infelizmente tiveram as enchentes lá no Rio Grande do Sul e a prova passou para 2025, né? Então a minha prova-alvo em 2024 passou a ser a Caminhos de Rosa, né? Consegui ser finisher da Caminhos de Rosa e aí exatos 7 meses, né, teria Caminhos de Caravaggio, né? Então a prova, ela, vamos dizer assim, estava bem próxima, né? E eu acabei tendo uma lesão bem grave aí no finalzinho de outubro, né? E muitas pessoas falaram para mim abortar, né, a missão da Caravaggio, e eu fui enfrentar a prova, né? Porque já estava tudo pago, né? Então voo, hotel, né, tudo certinho. Então eu me coloquei, mesmo com a lesão, de fazer a Caravaggio, né? Então, para mim, daria para fazer os 217 quilômetros, somente na experiência, né? Somente na parte mental. Só que aí eu acabei vendo, né, que uma prova de acima de 200 quilômetros, se você já vai lesionado, você tem uma grande chance de não conseguir completar.
que foi o que aconteceu comigo, né? Então, mesmo que você tenha um mental muito forte, né? Mesmo que você esteja preparado para questões de bolha, de assadura, se você tiver com alguma lesão, né? E alguma lesão grave, né? Como foi a situação aqui do meu quadril, então a chance de não completar seria grande, né? Porque assim, quando você fala da parte mental, quando você fala da parte da experiência, você fala que você apertaria até determinado ponto, vai até metade da prova, e aí depois você iria caminhando mais forte e tudo. Só que, dependendo da lesão, você não consegue nem caminhar, né? E foi isso que aconteceu comigo aí durante a Caravaggio, né? Então essa foi, acho que a lição mais importante, né, que eu tive. Uma prova de 200, você tem que ir 100% fisicamente, né? Então, sem nenhuma grande lesão aparente, né? A não ser que você tenha, né, aquelas dores mais crônicas, né, que você já está acostumado, né, em treino, tudo, que isso a gente sabe que todo ultramaratonista tem, mas quando você vai lesionado, né, você assume o risco, né? Então, assim, foi algo que eu assumi o risco, né? Eu sabia que a minha lesão era uma lesão que seria muito complicada, né, de estar lidando durante a prova, e mesmo assim eu assumi o risco, né? Então, como vocês sabem, eu passei por dois médicos falou que eram cirurgia, e aí eu conheci o André Ferraz, né, um cara que fez um trabalho assim fantástico comigo, né? Eu fui bem religioso ali 4 vezes na semana, fazendo os fortalecimentos lá do programa Sem Parar. Consegui voltar aos treinos mais longos, né? Que essa era uma grande preocupação aí que eu tinha, né? Então consegui fazer 3 treinos de 50 aí durante a periodização. Né, parei de jogar no goleiro de aluguel, né, no society, porque o society ele tem muitas variações ali, né, toda hora você tem que ter reflexo, né, movimenta muito o quadril, né, tem que dar muita explosão ali, goleiro, né, então se eu estava jogando pelo time de campo, né, que eu sempre jogo aí todo domingo, né, então campo é mais tranquilo pro goleiro, então foram 7 meses aí de tentar recuperar, né? E aí quando eu fui para Caravaggio, né, eu ainda tava com dores, né? Então essa lesão é uma lesão que, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo no sábado para vocês, né? Eu voltei a jogar no goleiro de aluguel. Eu joguei na sexta-noite, joguei hoje de manhã campo, né? Então qualquer explosãozinha que eu dê, já fico com uma dor aqui embaixo do abdômen, né, na parte esquerda, né? Então, eu fui para Caravaggio mesmo com todo esse fortalecimento, com todo esse trabalho, eu ainda estava com essa dor, né? E aí o que aconteceu, né? Que era algo que eu não previ, né? Era algo assim bem difícil de prever, né? Eu estudei a altimetria da prova, como eu sempre faço, né? Vi o percurso da prova, só que eu não imaginava que teria tanta descida, né, num determinado trecho, né? E aí a descida, né, pessoal que sempre fala assim, ah, mas eu tenho medo das subidas e tal, a descida que foi que me tirou da Caravaggio, né? Então, a gente chegou no PAC 3, né, que seria metade da prova, com 4 horas e 40 da manhã, né? Então a gente estava com 20 horas e 30, o corte era 22 horas, e a gente chegou muito bem, né? Chegamos muito inteiro, tal, tava muito bem. E ali eu já estava começando já a vislumbrar que seria finisher da Caravaggio, né? Porque tava ali com 20 horas e 30, né? Sairia dali do PC por volta de umas 21 horas e ainda teria mais 27 horas de prova, né? Para fazer o restante dos 108, 107 quilômetros mais ou menos, né? Que teria até ali. Então era muito tempo, né? Mesmo que aquela parte seria uma parte de muita subida, né? Tinha a parte temida ali do Belo, tudo, né? Mas a gente teria muito tempo, né? Então, segunda noite ia começar a dar uma zumbizada, ia começar a ficar com sono e tal, né? E aí, mas teria bastante tempo para poder jogar, né? Então, a ideia seria trotar só quando desce ali, né? Descidinha, planinho e tal, e caminhar nas subidas, né? Tentar caminhar bem. E só que essa parte do PAC 3 ao PAC 4, ela descia muito, mas descia muito, né? E o percurso da Caravaggio é um percurso que tem muita pedra solta, né? Naquela parte específica, estava descendo bastante com muita pedra solta, né? Então, o que acabou acontecendo? Acabou sobrecarregando o meu tornozelo, né? Então, o quadril já não estava legal, né? E aí o quadril começou a jogar a força ali pro tornozelo, a jogar a força pro joelho, né? Por que eu falo isso, né? Porque eu confirmei, né, com os fisioterapeutas aí que eu conheço, né, que eu encontrei, né, que nem a
a Mariana, né, no PAC 5, que me ajudou bastante também, o próprio André Ferraz, né, e todos eles falaram que isso seria uma compensação aí da parte do quadril, né. Então, e também falo isso porque eu só tive problema de tornozelo foi na minha primeira BR dupla, né, eu tive um problema no tornozelo, por quê? Porque eu comecei a fazer eu tive uma bolha, né, e por conta dessa bolha eu comecei a evitar pisar, né, com o pé direito, e aí isso começou na verdade foi com o pé esquerdo, a bolha foi no pé esquerdo, e aí eu comecei a pisar mais, a fazer um impacto maior no pé direito, e aí me deu problema no tornozelo, o tornozelo inchou muito, né, naquela BR, só que faltava somente 20 quilômetros para terminar, né, então deu para levar, né, eu lembro que, puta, parecia que tava uma faca no meu tornozelo, tudo, né, e aí por conta disso que eu falo para vocês que foi uma super compensação, né? Então o quadril começou a jogar, o meu joelho esquerdo também começou a ter uma certa dor, né? Então toda a minha parte esquerda começou a ter bastante dor. Quando terminou as descidas, a parte mais plana da prova, que era uma rodovia de 12 quilômetros, foi muito difícil. Foi muito difícil, né? Depois eu vou soltar o vídeo para vocês verem. E ali eu falo, né, que eu estava na parte mais crítica da prova, que estava muito dolorido, tudo. E aí, finalmente a gente chegou no PAC 4, a gente chegou no PAC 4 com 3 horas do corte, né, a gente recuperou bastante, né, do PAC 3, né, e dava para terminar tranquilo caminhando a prova, né, só que, infelizmente, né, o tornozelo já estava muito inchado, a Giza, a podóloga, ela fez um trabalho muito legal, né, eu tomei um Advil, eu consegui ainda subir o Morro do Belo, né, que são 6 quilômetros, mas 2 quilômetros depois eu já estava ali já naquele processo que estava doendo para tentar trotar, estava doendo para subir, estava doendo para descer, né? Tava com uma dor muito forte. E aí, pelo perfil da prova, né? Um perfil ali totalmente de sobe e desce, muita parte plana. Então, se eu tivesse continuado, com certeza eu teria ficado aí sem poder andar umas 2, 3 semanas, sabe? Porque já estava começando a ficar uma dor muito forte, né? Então, assim, o meu DNF foi por lesão, né? Então isso foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? A gente tem que saber superar os nossos limites, logicamente, mas desde que isso não atrapalhe a sua vida também, né? Então, eu já voltei a trabalhar, né? Eu tenho toda uma rotina pessoal, né? E ficar com o tornozelo totalmente inchado, inválido, não conseguir andar aí por semanas, né? Seria muito complicado também, né? De ficar dessa maneira, né? Iria me atrapalhar muito, né? Na minha vida pessoal, né? Então, assim, até que ponto, né? Que vale, assim, você simplesmente acabar também, não sei, até jogando fora a sua temporada, né? Você termina a prova, né? E depois você fica semanas aí, meses sem poder andar, né? Sem poder fazer nada, né? Tudo por conta disso, né? Então, eu consegui, na semana depois da prova, né? Recuperei do tornozelo. E agora eu tô com uma dor no pé direito muito chata em cima, né? Que também foi decorrência da prova, né? Isso no meu pé direito. E essa dor não tá passando com nada, tô tendo que fazer gelo aqui, tudo pra ver se eu consigo melhorar um pouco. Então, assim, as consequências da prova, né? E eu fico pensando, se eu tivesse forçado, né, nos 68 quilômetros que faltavam, né? Eu pensei assim, olha, se faltasse do PAC 5 em diante, eu ia embora, né? Mesmo com sono ali, né? Ia bem devagarinho, tudo, eu ia chegar. Agora, 68 quilômetros, faltava muito e eu ainda ia sofrer demais, né? Então, o DNF, quando ele é por uma lesão, né? A gente fica chateado, logicamente, mas a gente sabe que a lesão, ela pode realmente te tirar por muito tempo, né? Você pode ter a glória, só que aí a glória vem juntamente com meses e meses aí de afastamento, né? Então, o DNF, o finisher nesse caso não vale tanto a pena, né? Para você ficar fora por muito tempo, né? Agora, se for questão de assadura, se for questão de bolha, se for questão de cansaço, se for questão de sono, né, a gente vai embora, né? Ser DNF por esse tipo de coisa, aí dói muito, né? Aí mostra que você não teve um mental forte, né? Porque a bolha, ela vai, você tem pomadas muito boas aí que você passa e você fica 3 dias ali e já melhora, né? A assadura, a mesma coisa também, né? Então, o sono você consegue recuperar, então são outras situações que ajudam muito, né? Que você consegue
você consegue driblar. Agora, uma lesão, né, assim, realmente é bem complicado, né? E a gente sabe quando não tá normal, né? A gente conhece o nosso corpo, né? Então a gente sabe quando não tá normal, né? A gente sabe qual dor é uma dor que vai chegar, que vai passar, e qual dor que realmente não é natural do corpo, né? Então, a dor que eu fui para a prova, que seria a dor embaixo do abdômen, no quadril, né? No começo da prova ela estava me dando bastante. Eu tomei um Advil e aí simplesmente melhorou, né? Só que eu tava a prova toda à base de Advil, né? Eu tomei um outro no PAC 3, aí tomei um outro no PAC 4, e isso não é muito legal que vai mascarando, né? Então, sempre vai ficar aquela dúvida, né? Como que eu chegaria se eu tivesse ido adiante, né? Mas ia ser muito assim, um perrengue muito grande, né? O Samuca, meu irmão de batalha, ele tentou o máximo possível, né? Que eu continuasse na prova, né? Ele sempre ali, não vou deixar você parar, não vou deixar você parar, tal. Só que chegou um momento que eu tava chorando, né? Assim, é muito complicado, né? Você ir para uma prova dessa, né? Ainda mais eu que não tenho tantas oportunidades de ir para uma prova grande dessa, né? Preciso pegar férias, né? Não tenho apoio da minha empresa nenhum, né? Nessa parte. Então, eu tenho que pegar férias, né? Não consigo pegar um banco de horas se eu precisar, tudo mais, né? E ainda você tem que chegar lá e ainda ficar escutando, né? Um monte de encheção de saco, tudo mais. E aí você vai para uma prova dessa, você não consegue, né, ser finisher ainda, né? Então você fica assim muito chateado, né, com essa situação ali na hora. E aí o Samuca, ele percebeu isso, né? Ele percebeu que por mais que ele tava ali me incentivando tudo, né? Mas a dor não tava me deixando eu ir, né? Eu sabia que ia ser bem complicado, né? E eu também corria um grande risco de corte, né? Porque por mais que tinha muito tempo, mas eu estava indo cada vez mais lento, né? Então corria também um grande risco de corte, e a parte do PAC 4 ao PAC 5 era uma das partes mais complicadas da prova, né? Se não a mais complicada. Então depois ele entendeu tudo mais, né? E aí depois na chegada, né, que eu fui lá ver ele chegando, né? Então ele fez um gesto assim, cara, espetacular, né? Não tem nem palavras aí para dizer do Samuca, né? Então a medalha dele tá aqui comigo, né? Dos 217, né? Então, essa medalha aqui eu preciso devolver pro Samuca, né? Ou seja, ano que vem, se Deus quiser, estarei na Caravaggio, né? Vai ser a minha prova alvo de vez agora, assim, sabe? Mesmo que eu faça alguma outra prova, mas a Caravaggio vai ser minha prova alvo, né? Porque ficou engasgada, né? Então eu espero que aconteça como aconteceu em 2022, né? DNF nas 80 milhas da BR, depois eu fortaleci, né? Foquei e voltei lá e fui finisher nas 135 milhas, né? Então, vamos ver, né, se isso vai acontecer novamente, né? Mesmo que tenha outras provas, mas a Caravaggio de 2026 vai ser a minha prova-alvo, né? Agora eu quero demais ser finisher dessa prova, né? Chegar a 100%, né? Então, a lição que ficou para mim é que se você está lesionado, né? Uma prova de 200 quilômetros é muito provável que você não consiga terminar, né? Então, se você tem que tentar o máximo possível chegar a 100%, né? Chegar só com aquelas dores que você já conhece, né? Dores ali que não te incomodam, que você sabe lidar, né? Chegar com uma lesão durante uma prova dessa é muito complicado, né? Uma hora ela vai te cobrar, né? Porque até o PAC 3 eu tava ali, né? Pô, vamos ser finisher, né? Vai dar certo, vai dar tranquilo, né? Tava sem nenhuma lesão, e aí do nada a situação mudou toda, né? Pelo tipo de percurso, né? A outra lição que ficou para mim também foi de trocar de tênis, né? Então, se eu tivesse, não sei se isso poderia acontecer, né? Mas eu imagino que aconteceria. Se eu tivesse trocado o tênis que eu tava, né? O Excite 10, por um tênis, não sei, um pouco mais confortável, né, a partir do PAC 3, né, pode ser que ajudaria na questão do tornozelo, né, até porque durante uma prova dessa o tênis também fica muito estressado, né, tá muito tempo ali e tudo e acaba perdendo amortecimento. Talvez tivesse retardado um pouco mais a questão do tornozelo e começaria a doer, não sei, mais para chegada, né, se fosse ali mais para chegada, pô, com certeza eu conseguiria ser finish, né, então eu vou começar agora a deixar um tênis bem na metade da prova, né? Um tênis mais confortável, porque a segunda parte da prova exige um tênis mais confortável, né? Então essa foi a outra lição aí que eu tive desse DNF, né? Então assim, o DNF de 2022 até hoje fica na minha cabeça, né? Agora o DNF da Caravaggio de 25, eu tô tranquilo comigo mesmo, né? Então
fiz o que tinha que ser feito, né? Já fui sabendo da minha condição, né, de uma lesão grave no quadril, uma lesão que vai ser difícil de conseguir acertar, né? Então o André falou para mim que para conseguir estabilizar bem no quadril seria umas 12, 16 semanas, né? Então, assim, eu tinha feito só 7 semanas, então sabia que poderia acontecer isso, né? Eu tive esperança ali durante a prova, né, com a performance toda, né? Foi uma prova assim que até o PAC 3 a gente fez uma prova muito boa, né? E aí depois acabou desandando, né? Então, é um DNF que, logicamente, a gente fica chateado, né? Gostaria que tivesse dado certo, né? Não sei pelas circunstâncias da vida, né? Se vai que eu não consiga ir para Caravaggio em 2026, né? Então gostaria de ter sido finisher, né? Mas vou fazer de tudo. Vai ser minha prova alvo aí para 26, para tentar chegar lá e para tentar buscar, né, esse finisher, né? E tentar chegar lá 100%, né? Porque se não chegar 100%, pode acontecer novamente de dar esse problema, né? Então, agora, como que eu tô, né? Agora o foco é total na recuperação, então eu voltei a jogar no goleiro de aluguel, né? É uma renda extra que eu tenho, é algo que eu gosto de fazer, então vou continuar com o programa Sem Parar do André. Então, uma coisa que eu sempre tive problema no futebol, né? Foi a questão de não ter um trabalho forte, né? Na parte da virilha, né? Na parte de quadríceps, né? De quadril, tudo. E agora eu estou fazendo um trabalho desse, trabalho bem estável, né? Então, assim, eu acredito que durante as partidas que eu for fazendo, não vou ter muitas dores, né? Fazendo esse trabalho de estabilização, né? A ideia é abril e maio não fazer nenhum treino mais longo, sábado e domingo, né? Então, focar realmente na recuperação, né? Somente de terça-feira fazer a rodagem lá com os Ultra Loucos, né? Que é um treino mais tranquilo, né? De 12 a 15 quilômetros. E aí o futebol, né? Que o futebol, como eu não sou jogador de linha, né? Então você tem uma tranquilidade maior, né? É só você ter um trabalho mais forte, né? Na região do quadril ali de fortalecimento, para você acabar aguentando os impactos, né? Às vezes que tem que estar alguma explosão e tudo mais. De provas, né, para esse ano, eu gostaria ainda de fazer a Roots em junho, né, os 75 quilômetros, que é uma prova que eu gostei muito, né, de ter feito ano passado. E eu queria muito fazer a Real Mountain Race, né, os 282 lá da Estrada Real, né, junto com o Samuca e com o Tavares, né, que os dois vão para lá. Queria muito poder fazer, muito mesmo, mas não sei se vai ser possível, né, porque a minha namorada sempre tira férias em setembro, em outubro, né? Então é justo nesse mês, né? Ou seja, fica um pouco mais complicado, né? De conseguir, né? De conciliar, né? E chegar para ela, ó, esse período que dá pra gente viajar, tudo mais, eu vou fazer uma prova, né? E a gente sabe, fazendo uma prova dessa, você tem uma semana de recuperação que você não fica legal, né? Que você precisa comer bem, precisa se hidratar, se alimentar. Então, não sei, né? Se não acontecer de fazer a Real Mountain Race, eu gostaria de voltar lá para o 100K dos Pestes, né? Então foi uma prova meio mítica para mim, né? Porque em 2022 eu fiz ela, me deu a confiança para conseguir vencer a BR-135, né? Então talvez fazendo ela, pode ser que eu retorne mais forte aí para Caravaggio, né? E também penso aí numa Y Reverse em novembro, né? De tentar conseguir aí por um acaso, né? Conseguir um banco de horas lá na empresa, lá, que é um negócio bem difícil, e aí tentar fazer os 235 da Y Reverse, né? O André falou pra mim que é meio arriscado fazer isso, né? Porque aí ficaria muito próximo da Caravaggio. Mas vamos ver, galera, assim, agora é meio nebuloso tudo, né? Eu preciso melhorar realmente dessa lesão do quadril, né? Quero continuar no trabalho conservador, não quero ter que operar, né? Operação é um negócio que para mim, assim, é ficar, sei lá, você vai ficar uma outra pessoa, sabe? Você vai correr um risco de ter coisas novas, né? De adquirir coisas novas e ter mais dificuldade, né? Então eu queria muito melhorar no tratamento conservador, sabe? Então vamos ver se vai dar certo, né? Se vou conseguir recuperar, né? Não quero mais sentir dor aqui no abdômen, né? Que é a região do labrum aí. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, né? Espero, né? E vou fazer uma força muito grande aí para estar novamente na Caravaggio e ser finisher aí dessa prova aí que ficou
aquele gosto, né? De ficou engasgado, né? Tava uma prova redondinha, tava uma prova que eu tinha feito tudo certo, né? E infelizmente não deu para ser finisher aí por conta de uma lesão, né? Mas tá vindo aí 2026 e aí a gente vai voltar mais forte para Caravaggio e agora recuperar. Tá certo, galera? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre o DNF, né? O DNF é uma oportunidade aí sempre, né, da gente tentar melhorar, tentar corrigir nossos erros, né, tentar corrigir, né, o que não está certo no nosso corpo, né, e às vezes simplesmente parar e tentar mudar de rota, né. O DNF não é o fim, o DNF é somente uma oportunidade de melhoria, tá certo, galera? Então, grande abraço para vocês, até a próxima.